Após penhorar as joias com a intenção de abrir uma boutique na cidade, Lúcia entra direto em uma armadilha cruel armada por Virgínia. Movida por inveja e ressentimento, a vilã espalha pela cidade que as joias da jovem são, na verdade, peças roubadas de uma famosa joalheria de São Paulo. E o pior, a mentira começa a ganhar força. Mas uma grande reviravolta irá acontecer, graças ao que Tonho irá fazer para ajudar a amada e desmascarar Virgínia e Graça na frente de todos. Sem desconfiar de nada, Lúcia chega à casa de seu tio José ao lado de Vera. Mas, ao cruzar a porta, as duas são surpreendidas por um clima estranho, pesado, quase sufocante. O silêncio incomoda. O olhar de José denuncia preocupação. E no centro da sala estão o delegado Fortunato e o banqueiro Diógenes, observando cada movimento com atenção. Lúcia estranha imediatamente aquela recepção fria. Ela troca um olhar rápido com a mãe, desconfiada, e tenta manter a postura. Eu posso ajudar com alguma coisa? Questiona, com cautela, medindo cada palavra. O delegado Fortunato dá alguns passos à frente, analisando Lúcia de cima a baixo, como se tentasse ler suas intenções. Há um leve ar de desconfiança em seu olhar, misturado com uma formalidade quase provocativa. Olha, eu não sei se a senhorita anda acompanhando as fofocas da cidade, começa ele, com um tom calculadamente neutro, mas carregado de insinuação. Mas por acaso ficou sabendo do caso da joalheria de São Paulo? Lúcia franze o senho, claramente incomodada com a forma como ele conduz a conversa. Das joias que desapareceram? Sim, eu li algo no jornal, mas não entendi onde quer chegar com isso. Antes que o delegado responda, Diógenes se adianta, cruzando os braços com um ar frio e distante. Sua postura é rígida e o tom de voz carrega um sarcasmo velado, pois talvez devesse entender melhor. Dispara, interrompendo sem cerimônia, porque o que está sendo comentado por aí é que as joias que você penhorou no meu banco são exatamente as mesmas que desapareceram. O impacto da acusação paira no ar como um golpe seco. Vera arregala os olhos, completamente indignada, enquanto Lúcia demora um segundo para reagir, tentando processar o absurdo da situação. Como é que é? Explode Vera, dando um passo à frente, já alterada. O senhor está insinuando que a minha filha é uma ladra? Diógenes sequer olha diretamente para ela. Apenas inclina levemente a cabeça, com um sorriso discreto e irritante, típico de quem se esquiva com elegância. Eu não estou insinuando nada, minha senhora, responde, com falsa tranquilidade. Estou apenas repetindo o que anda sendo dito na cidade. As pessoas comentam, sabem como é. Lúcia respira fundo, tentando conter a revolta. Seus olhos agora encaram Diógenes com firmeza, sem qualquer sinal de submissão. Interessante, diz ela, com um leve tom de ironia. O senhor diz que não está acusando, mas aparece aqui com um delegado. Quer que eu acredite que isso é só curiosidade? Fortunato cruza as mãos nas costas, assumindo uma postura mais rígida. Não são acusações oficiais, ainda. Mas diante da gravidade da situação, uma investigação será aberta. José, que até então tentava se conter, perde a paciência. Ele se levanta abruptamente, visivelmente irritado. Isso é um absurdo! Dispara. A Lúcia é uma moça honesta, de caráter. Não admito esse tipo de insinuação dentro da minha casa. O delegado mantém a calma, mas seu olhar endurece. Eu não estou aqui para julgar ninguém, senhor José. Estou aqui para cumprir meu dever. E, como manda o protocolo, o valor obtido com o penhor será confiscado, até que tudo seja devidamente esclarecido. Vera leva a mão ao peito, sentindo o peso da situação. Confiscado? Mas isso é um abuso. É um procedimento padrão, responde Fortunato, seco. Se tudo for comprovado, o dinheiro será devolvido. Caso contrário,
medidas cabíveis serão tomadas. E, naturalmente, vocês serão chamadas à delegacia em breve. O silêncio toma conta do ambiente. Lúcia encara o chão por um instante, absorvendo tudo. Depois, levanta o olhar e encara cada um deles, especialmente Diógenes, como se tentasse decifrar o que está por trás daquela situação. Ela percebe: aquilo não é apenas uma coincidência. Há algo muito errado. Lentamente, ela olha para Vera e depois para José. Os três trocam um olhar carregado de tensão, entendimento e impotência. Assim que o delegado Fortunato e o banqueiro Diógenes deixam a casa, o silêncio que fica é ainda mais sufocante. A porta se fecha, mas a sensação de ameaça continua ali, pairando no ar. Vera leva a mão à testa, visivelmente abalada, enquanto José anda de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. Já Lúcia permanece imóvel por alguns segundos, como se ainda estivesse absorvendo o golpe. De repente, ela solta o ar preso e começa a andar pela sala, inquieta, com os olhos marejados, mas sem perder a firmeza. "Isso não pode estar acontecendo", murmura, quase para si mesma, antes de erguer a voz. "Eu posso provar a origem dessas joias. Posso mostrar exatamente de onde vieram, quem me deu, quando, tudo." Vera imediatamente reage, virando-se para a filha com um olhar de alerta, quase desesperado. "Nem pense nisso." Dispara, firme, mas com a voz trêmula. "Você sabe muito bem o que isso significa." Lúcia para e encara a mãe, já antecipando o que vem a seguir. "Significa revelar quem nós somos de verdade?" Completa, em tom mais baixo. José cruza os braços, atento, enquanto Vera se aproxima da filha, segurando suas mãos com força. "E isso não pode acontecer de jeito nenhum", insiste Vera, com os olhos arregalados. "Se o delegado descobre que somos refugiadas de Batanga, não vai demorar nada para essa informação correr o mundo." Ela engole seco, visivelmente assustada. "E quando isso chegar na África, Gendal vai saber exatamente onde estamos." O nome pesa no ambiente. Lúcia desvia o olhar, sentindo um aperto no peito. A tensão agora não é só sobre as joias, é sobre sobrevivência. "E pensar que tudo isso começou porque eu quis ajudar o nosso povo?" Desabafa Lúcia com a voz embargada. "Eu só queria fazer algo por Batanga. E agora posso acabar piorando ainda mais a situação de todo mundo." José se aproxima, tentando trazer um pouco de racionalidade à situação, mesmo que também esteja preocupado. "Calma, Lúcia. Vamos pensar com a cabeça fria. Sempre existe uma saída." Ele faz uma pausa, pensativo. "Aliás, não deve ser tão difícil provar que essas joias não têm nada a ver com as que desapareceram em São Paulo. Deve haver registros, descrições, detalhes técnicos." Lúcia solta um leve riso sem humor, carregado de ironia e preocupação. "O problema não é só provar, tio", responde, olhando diretamente para ele. "O problema é o tempo. Até eu conseguir provar qualquer coisa, meu nome já vai estar destruído." Ela respira fundo, sentindo o peso das palavras. As pessoas não querem saber da verdade. Elas querem um culpado. E nesse momento, esse culpado sou eu. Vera aperta os lábios, absorvendo aquilo. O medo agora se mistura com indignação. "Mas alguém começou isso", diz ela, desconfiada, olhando de Lúcia para José. "Essa história não surgiu do nada. Quem espalhou essa fofoca? Alguém do banco?" O nome ainda não tinha sido dito, mas já pairava no ar. Lúcia fica em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se estreitam como se estivesse ligando os pontos. De repente, ela arregala os olhos como se uma peça finalmente se encaixasse. A Virgínia, solta, quase num sussurro, mas carregado de certeza. José franze o senho. "Tem certeza disso?" Lúcia cruza os braços,
agora mais firme, com um brilho de indignação no olhar. Tenho. Ela já vinha me olhando atravessado há dias. E não foi só isso. Faz uma pausa, lembrando. Ela me ameaçou. Disse que eu estava me metendo onde não devia, por causa do mirinho. Vera arregala os olhos, chocada. Então essa garota foi capaz de tudo isso por inveja? Não é só inveja, corrige Lúcia, com um leve tom de desprezo. É obsessão, orgulho ferido e aquela necessidade doentia de controlar tudo ao redor. José suspira, passando a mão no rosto, tentando manter a calma. Mesmo que seja ela, não podemos sair acusando sem provas. Isso só vai piorar a situação. Lúcia revira os olhos, impaciente. Então eu faço o quê? Fico aqui esperando enquanto ela destrói a minha vida? Você espera? Sim, responde José, firme, mas sem perder o tom protetor. Pelo menos até eu conseguir alguém de confiança para investigar isso. Um inspetor sério, que não esteja envolvido com essa gente. Ele se aproxima mais dela, olhando nos olhos. Até lá, eu preciso que você tenha calma. Deixe a poeira baixar. Lúcia desvia o olhar, claramente contrariada. Seus dedos se entrelaçam, inquietos. Ela não responde, e o silêncio dela diz mais do que qualquer palavra. Ela não pretende ficar parada. Corta para pouco tempo depois. Lúcia está do lado de fora, ainda visivelmente abalada, quando Tonho surge apressado, quase sem fôlego. Ele olha para os lados antes de se aproximar, como se temesse estar sendo ouvido. Eu estava te procurando, diz ele, ofegante. Você não faz ideia do que estão falando por aí. Até na balada isso já virou assunto. Lúcia cruza os braços, tentando parecer forte, mas há uma ponta de insegurança em seu olhar. E você, está acreditando também? A pergunta vem carregada de receio. Tonho se aproxima mais, firme, quase ofendido com a ideia. Claro que não, responde, sem hesitar. Nada nesse mundo vai me fazer acreditar numa mentira dessas. Eu te conheço, Lúcia. Sei exatamente quem você é. O tom dele é sincero, direto. Isso desmonta parte da tensão que ela carrega. E não é só isso, continua ele. Eu não vou ficar parado vendo isso acontecer. Eu vou fazer de tudo para descobrir quem está por trás disso e provar a sua inocência. Lúcia sente os ombros relaxarem pela primeira vez desde que tudo começou. Seus olhos brilham levemente, emocionados, mas ela tenta disfarçar. Você não imagina o quanto isso significa para mim, admite, com um pequeno sorriso. Tonho retribui, meio sem jeito, coçando a nuca. Então pode começar a imaginar, porque eu não vou desistir. Quem fez isso vai ter que responder. Lúcia respira fundo, agora com um pouco mais de esperança. Mas, no fundo, ela sente que algo terrível está prestes a acontecer. Enquanto Lúcia luta para não ser engolida pela mentira que se espalha pela cidade, Virgínia tenta manter a aparência de controle. Mas por dentro, já começa a sentir o peso do que provocou. E é justamente nesse momento que Graça entra em cena, decidida a transformar uma simples fofoca em um plano muito maior. Sem avisar, a esposa do coronel surge na casa de Virgínia. A forma como entra firme, sem pedir licença, já diz muito sobre sua personalidade. Virgínia, que estava distraída, se assusta ao vê-la ali. Por um breve instante, seu olhar denuncia nervosismo, mas ela rapidamente tenta recuperar a pose, alisando o vestido e forçando um sorriso dissimulado. Dona Graça, a que devo a honra dessa visita? Pergunta, com uma doçura artificial que não convence. Graça fecha a porta com calma, gira a chave e encara Virgínia com um olhar fixo, quase intimidante. Ela não se senta, não sorri de imediato, apenas observa, como se estivesse analisando cada reação da jovem. O silêncio se estende por alguns segundos, até que Graça resolve quebrá-lo de forma direta, sem rodeios. Eu sei que essa fofoca começou com você. Virgínia sente o chão fugir por um instante.
Seus dedos se contraem levemente e ela engole seco antes de responder. O susto é evidente, mas ela tenta se recompor rapidamente, assumindo uma expressão de falsa indignação. O quê? Mas, claro que não. Eu não faço ideia do que a senhora está insinuando. Rebate, rápido demais, com um leve tremor na voz que entrega seu nervosismo. Graça não se move. Apenas inclina a cabeça de lado, observando, como quem já esperava exatamente aquela reação. Então, lentamente, começa a se aproximar. Cada passo aumenta a tensão. Virginia sente o coração acelerar, a respiração encurtar. Por um momento, ela acredita que foi desmascarada. Mas então, de forma inesperada, Graça abre um sorriso. E não é um sorriso qualquer. É frio, calculado. Não precisa fingir para mim, querida, diz, em um tom baixo, quase confidencial. Eu reconheço esse tipo de atitude de longe. Afinal, já fiz coisas bem piores. Virginia pisca, confusa com a mudança repentina. O medo começa a dar lugar à curiosidade. Graça continua, agora caminhando ao redor dela, como uma predadora analisando sua presa. Você acha que é fácil manter um homem no lugar que a gente quer? Ainda mais o meu filho? Solta, com um leve riso irônico. Casimiro pode até parecer firme, mas é mirinho. Se deixar, qualquer forasteira leva ele pela conversa. Ela para bem à frente de Virginia e completa, com um olhar afiado. E isso, a gente não pode permitir. Nesse instante, tudo muda. Virginia entende. E junto com o entendimento, vem o alívio. Ela solta o ar preso, leva a mão ao peito e deixa escapar uma risada nervosa. Nossa, a senhora quase me fez cair dura de susto, comenta, agora mais relaxada, embora ainda cautelosa. Eu achei que... Ela interrompe a própria frase, mas logo retoma, com um brilho de cumplicidade no olhar. Então quer dizer que está do meu lado? Vai me apoiar nisso? Graça finalmente sorri de verdade, ou pelo menos o mais próximo disso que consegue. Claro que vou, responde, com firmeza. Eu cuido do meu filho aqui dentro de casa. Mantenho ele longe de qualquer influência indesejada. Ela se aproxima um pouco mais, baixando o tom de voz. E você? Cuida do resto. Virginia franze o senho, intrigada. Apesar da confiança que tenta demonstrar, ainda há uma ponta de desconfiança. Resto? Que resto? Questiona, cruzando os braços. Que plano é esse exatamente? Graça olha discretamente ao redor, como se quisesse garantir que ninguém está ouvindo. Em seguida, se inclina levemente, falando quase em segredo. Eu descobri uma coisa interessante. Começa, pausadamente. O engenheiro José já se mexeu. Ele conversou com o delegado Fortunato. Virginia prende a respiração e eles vão trazer um inspetor para investigar o caso. A informação atinge Virginia como um choque. Seu semblante muda na hora, o sorriso desaparece e dá lugar à tensão. Um inspetor? Repete, incrédula. Mas, se isso acontecer, ela começa a andar de um lado para o outro, claramente nervosa. Se esse homem investigar de verdade, essa história cai. Lúcia vai ser inocentada e tudo o que eu fiz vai ter sido em vão. Graça ergue a mão, interrompendo o desespero da jovem com um gesto firme. Calma, diz com autoridade. Você está pensando pequeno. Virginia para e encara a mulher, ainda aflita. Graça se aproxima novamente, agora com um olhar frio, calculista, quase cruel. Não existe investigação que resista ao dinheiro certo, nem homem que não tenha um preço. Virginia engole seco. A ideia começa a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a assusta. Você está sugerindo comprar o inspetor? Graça levanta levemente uma sobrancelha, como se a resposta fosse óbvia. Eu não estou sugerindo nada, estou afirmando. Corrige, com um leve sorriso. Só precisamos descobrir quem ele é e quanto custa. O silêncio que se segue é carregado.
Virgínia respira fundo, assimilando o tamanho do que está prestes a fazer. Então, lentamente, um sorriso surge em seu rosto. Um sorriso frio. Nesse caso, diz, agora com um brilho ambicioso no olhar, é melhor a gente agir rápido. Graça apenas concorda com um leve aceno. E ali, naquele instante, nasce uma aliança perigosa. Uma parceria movida por inveja, poder e dinheiro, e que pode destruir Lúcia de uma vez por todas, se ninguém for capaz de impedir. Mais tarde, quando o sol já começa a cair e a cidade ganha aquele ar de cochicho constante, Virgínia caminha em direção à sua casa, tentando manter a postura de sempre, cabeça erguida, olhar altivo, como se nada pudesse atingi-la. Mas por dentro, a conversa com Graça ainda ecoa, e a tensão é inevitável. Ela se aproxima do portão, distraída por um instante, até que para bruscamente. Lúcia surge bem à sua frente. A aparição é repentina, quase como uma emboscada. Virgínia engole seco na mesma hora. Seus olhos se arregalam por um segundo, mas ela rapidamente tenta recuperar o controle, ajeitando o cabelo com um gesto automático, como se aquilo fosse suficiente para esconder o nervosismo. O que você quer? Dispara, já na defensiva, olhando ao redor antes de tudo. Eu não posso ser vista com você. A última coisa que me falta é ter o meu nome associado a uma irritada. O tom é carregado de desprezo, mas há ali um fundo de insegurança que Lúcia percebe imediatamente. Sem perder tempo, Lúcia dá um passo à frente, firme, encarando-a diretamente. Para de ser cínica. Corta, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que impõe respeito. Eu sei muito bem que foi você que começou essa fofoca contra mim. Virgínia solta uma risada alta, exagerada demais para parecer natural. Ela vira o rosto de leve, como se achasse tudo aquilo uma grande piada. Você enlouqueceu de vez? Retruca, com sarcasmo. Eu tenho coisas muito mais importantes para fazer do que perder tempo inventando histórias sobre você. Mas o olhar dela vacila por um segundo, e isso é suficiente. Lúcia cruza os braços, inclinando levemente a cabeça, como quem analisa cada detalhe. Ah, tem? Rebate, com ironia. Tipo o quê? Forçar um casamento que todo mundo sabe que está por um fio? Ou sair ameaçando qualquer mulher que chegue perto do seu noivo? A provocação atinge em cheio. O semblante de Virgínia endurece na hora. O sorriso desaparece, substituído por uma expressão fria. Cuidado com o que você fala, responde. Entre dentes, perdendo a paciência. Eu acho melhor você se colocar no seu lugar. Ela dá um passo à frente também, diminuindo a distância entre as duas. Ou você ainda não percebeu que essa cidade inteira já decidiu quem você é? A frase pesa. Lúcia, por um instante, sente o impacto. Seu olhar se desvia involuntariamente e ela percebe. Algumas pessoas observam a cena de longe. Cochichos, olhares atravessados, julgamentos silenciosos. Aquela mesma cidade que antes a recebia com curiosidade, agora a encara com desconfiança. Lúcia respira fundo. O golpe foi sentido, mas não a derruba. Virgínia percebe essa hesitação momentânea e aproveita com um leve sorriso de superioridade. Então eu vou te dar um conselho, continua, com um tom baixo, quase venenoso. Pega suas trouxinhas e vai embora daqui enquanto ainda dá tempo. O silêncio se instala por um segundo, mas, dessa vez, Lúcia não recua. Ela levanta o queixo, firme, e encara Virgínia com ainda mais determinação. Isso não vai acontecer, afirma sem hesitar. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Eu vou provar a minha inocência. Ela dá mais um passo à frente, agora com um olhar intenso. E quando isso acontecer, você vai engolir cada palavra que disse sobre mim. Virgínia sustenta o olhar por alguns segundos. Depois, sorri.
Um sorriso lento, frio, carregado de deboche. Boa sorte com isso, responde, inclinando levemente a cabeça. Porque, do jeito que as coisas estão andando, ela faz uma pausa, como quem saboreia o momento. Logo, logo, você vai ver o sol nascer quadrado. Lúcia estreita os olhos, indignada. Mas antes que possa retrucar, Virgínia se afasta com uma risada baixa, cheia de veneno. Ela gira nos calcanhares e entra em casa sem olhar para trás, batendo a porta com força. Do lado de fora, Lúcia permanece imóvel por alguns segundos. O som da porta ecoa. Os olhares continuam. O julgamento ainda está ali. Ela fecha os olhos por um instante, respira fundo, e quando os abre novamente, há algo diferente. Não é mais só preocupação, é determinação. Porque agora não se trata apenas de limpar seu nome. Se trata de enfrentar Virgínia de igual para igual. E essa guerra está só começando. Na feira, no comércio, nas calçadas, o nome de Lúcia começa a circular com força, sempre acompanhado de suspeitas, insinuações e olhares atravessados. É ela, a moça das joias, cochicha uma mulher fingindo não olhar. Dizem que enganou até o banco, responde outra, com um meio sorriso carregado de malícia. Vera escuta, claramente abalada, mas tenta manter a dignidade. Já Lúcia finge não ouvir, mesmo sentindo cada palavra como um golpe. Eles não têm prova nenhuma, mas falam como se tivessem visto tudo com os próprios olhos, comenta Vera, indignada, enquanto caminham. Lúcia mantém o olhar à frente, firme, mas sua voz carrega cansaço, porque é mais fácil acreditar na mentira do que esperar pela verdade, responde. Enquanto isso, Virgínia avança mais uma casa no seu plano. Ao ouvir uma conversa envolvendo o pai e algumas anotações sobre a investigação, ela finalmente descobre o que tanto queria: o nome do inspetor que está a caminho da cidade. Seus olhos brilham imediatamente. Então é assim que você pretende resolver isso, murmura, com um sorriso lento e cheio de intenção. Sem perder tempo, ela vai ao encontro de Graça. Assim que entra, já fala sem rodeios. Eu descobri quem é o inspetor. Graça se vira na hora, interessada. Tem certeza disso? Virgínia se aproxima, abaixando o tom de voz, mas sem esconder a satisfação. Tenho. E agora a gente só precisa agir antes dele começar essa investigação. Graça observa por um instante, absorvendo a informação, e então responde com um olhar frio e estratégico. Se esse homem estiver do nosso lado, essa história acaba do jeito que a gente quiser. As duas seguem conversando, alinhando intenções, cada uma alimentando a confiança da outra de que ainda podem controlar tudo. Mas o que nenhuma das duas percebe é que não estão sozinhas. Do lado de fora, mantendo distância e tomando cuidado para não ser visto, Tonho escuta cada palavra. No início, ele custa a acreditar no que está ouvindo, mas conforme a conversa avança, tudo fica claro demais para ser ignorado. A indignação toma conta de seu rosto. Seus olhos se estreitam, o maxilar trava, mas ele se segura. Sabe que não pode agir no impulso. Respira fundo, se afasta com cuidado e segue decidido. Pouco tempo depois, ele encontra Lúcia. Ela percebe o estado dele imediatamente. O que foi? Você está estranho. Aconteceu alguma coisa? Tonho nem tenta disfarçar. Aconteceu. E é sério. Lúcia sente o coração acelerar. Fala logo. Ele se aproxima, falando baixo, mas com firmeza. A Virgínia e a Graça, elas querem comprar o inspetor que vai investigar o seu caso. Lúcia fica em choque. Como é que é? Pergunta, incrédula. A Graça vai tentar pagar esse inspetor? Você tem certeza disso? Tonho não hesita. Tenho. Eu ouvi tudo. E se isso acontecer, esse homem vai dizer exatamente o que elas mandarem. Vai confirmar que as joias são roubadas.
Lúcia leva a mão à cabeça, desesperada. Não, isso não pode acontecer. Eu não posso deixar. Ela começa a andar de um lado para o outro. Eu preciso avisar o delegado agora. Ela se vira, pronta para sair. Mas Tonho a segura com firmeza. Calma, interrompe, olhando direto nos olhos dela. Você acha mesmo que isso vai adiantar? Lúcia encara, aflita. Mas eu não posso ficar parada. E não vai ficar, responde ele, mais controlado. Mas pensa comigo. A Graça é esposa do coronel. Você acha que vão acreditar em você sem prova nenhuma ou nela? A pergunta faz Lúcia travar. A razão pesa mais do que o impulso. Ela respira fundo, as mãos tremendo levemente. Então o que eu faço? Questiona, com a voz fragilizada. Eu fico assistindo tudo desmoronar sem fazer nada? Tonho se aproxima um pouco mais, com um olhar firme, seguro. Claro que não. Responde, com convicção. Se elas estão tentando manipular tudo, então a gente precisa ser mais esperto. Ele faz uma breve pausa, como quem organiza a ideia, e completa. Porque eu acho que já sei exatamente como virar esse jogo. Eu tenho um plano. Lúcia encara Tonho, ainda abalada, mas agora com algo diferente no olhar. Esperança, porque pela primeira vez desde que tudo começou, ela sente que pode reagir e que essa história ainda pode ter outro desfecho. Algum tempo depois, o plano de Graça e Virgínia chega ao momento mais arriscado e também ao mais decisivo. As duas entram no Grêmio Recreativo com passos firmes, mas por dentro a tensão já começa a dar sinais. Virgínia olha ao redor mais de uma vez, claramente incomodada com a exposição, enquanto Graça mantém a postura elegante de sempre, como se estivesse apenas cumprindo mais um compromisso social. A diferença entre as duas é evidente. Virgínia respira fundo, tentando controlar o nervosismo, e se aproxima um pouco mais de Graça, falando em tom baixo, mas carregado de inquietação. Eu não sei por que você marcou esse encontro justamente aqui. Isso pode dar muito errado. Graça sequer olha diretamente para ela, apenas ajeita a bolsa com calma e responde com um leve ar de superioridade. Errado seria se a gente estivesse se escondendo demais. Aqui ninguém suspeita de nada. Além disso, eu pago caro para frequentar esse lugar e faço questão de usar cada vantagem que ele me oferece. Virgínia cruza os braços, ainda desconfiada, mas antes que diga qualquer coisa, Graça inclina levemente a cabeça e fixa o olhar em direção à entrada. E pode ficar tranquila, porque o nosso convidado acabou de chegar. Virgínia acompanha o olhar e vê um homem se aproximando, visivelmente desconfortável. O inspetor Botelho não tem o perfil de alguém acostumado com esse tipo de situação. Ele anda com cautela, olhando ao redor, como se já pressentisse que está entrando em território perigoso. Ao chegar até elas, ele mantém a formalidade, mas não esconde o incômodo. Madames, meu nome é Botelho. Foram vocês que mandaram aquele recado? Graça indica a cadeira com um gesto sutil, assumindo o controle da situação. Sim, fomos nós. Pode se sentar. Precisamos conversar. Botelho hesita por um instante, mas acaba se sentando. Ele apoia as mãos na mesa, ainda desconfiado. Eu prefiro que essa conversa seja rápida, diz, direto. Eu nem deveria estar aqui. Esse tipo de encontro pode comprometer o meu trabalho. Graça esboça um leve sorriso, daqueles que misturam paciência e ironia. Então vamos facilitar as coisas. Eu também não gosto de perder tempo. Ela se inclina levemente para frente, reduzindo o tom de voz, mas mantendo a firmeza. O senhor veio à cidade para avaliar as joias penhoradas por Lúcia Santos e compará-las com as que desapareceram da sua joalheria em São Paulo? Não foi isso? Botelho apenas confirma com um gesto curto, atento. Graça não perde tempo. Então eu vou ser bem clara. Eu quero que o senhor conclua que são as mesmas joias.
O impacto da frase é imediato. Botelho recua levemente na cadeira, surpreso, e encara as duas com incredulidade. Desculpe, mas a senhora está me pedindo para mentir? Virgínia solta um leve riso, como se achasse a reação exagerada. Não precisa dramatizar, responde, com um tom dissimulado. Estamos apenas sugerindo uma conclusão conveniente. Botelho franze o senho, claramente incomodado. Isso não é uma conclusão, isso é fraude. E das grandes. Graça mantém a calma, como se já esperasse aquela resistência. Fraude seria o senhor sair daqui de mãos vazias, quando pode sair muito bem recompensado. Virgínia aproveita a deixa, inclinando-se um pouco mais, com um olhar calculista, e pode acreditar, a recompensa vale a pena. Botelho observa as duas em silêncio por alguns segundos. Seu olhar vai de uma para a outra, tentando entender até onde aquilo vai. Se eu fizer o que vocês estão pedindo, eu não vou ter as joias originais, e ainda vou precisar apreender as dessa moça. Isso não fecha. Ele para, pensativo, e então algo se encaixa. A menos que vocês tenham certeza de que não são as mesmas joias. Virgínia desvia o olhar por um instante, irritada com a conclusão dele, mas logo recupera a postura. Isso não vem ao caso. Responde. Fria. A pergunta é simples. Vai aceitar ou não? Botelho cruza os braços, agora mais firme. Eu só aceito qualquer coisa se vocês me disserem exatamente o que está acontecendo. Caso contrário, eu levanto dessa cadeira agora e vou direto para a delegacia. A tensão cresce. Virgínia respira fundo, claramente perdendo a paciência. Ela olha para Graça, que permanece em silêncio, como se autorizasse. Então, sem rodeios, Virgínia decide falar. Está bem. Quer saber? Eu vou te contar. Diz, com irritação. Eu quero acabar com aquela garota. Botelho observa, atento. Eu já espalhei pela cidade inteira que ela estava com as joias roubadas. Agora só falta a sua palavra para confirmar isso. Com isso ela vai ser presa e eu finalmente vou conseguir o que eu quero. Ela empurra discretamente o dinheiro na direção dele. Então aceita isso de uma vez e resolve o problema. O silêncio que se segue é pesado, quase sufocante. Mas, antes que Botelho responda, um barulho corta o ambiente. A cortina que isolava aquela área do salão cai de uma vez, revelando tudo o que estava escondido. Virgínia se vira rapidamente, e o choque é imediato. Ali estão Lúcia, Vera, José, Tonho, Diógenes e o delegado Fortunato. Por um segundo, ninguém diz nada. A expressão de Virgínia muda completamente. O controle desaparece. O mesmo acontece com Graça, que pela primeira vez parece realmente surpreendida. Lúcia dá um passo à frente, firme, com o olhar decidido. Aí está a verdade que vocês queriam, declara com segurança. Foi Virgínia quem inventou toda essa história para me prejudicar, e Graça estava por trás disso, financiando tudo. Diógenes, ao ouvir aquilo, perde completamente a compostura. Seu olhar se volta para a filha, carregado de decepção e fúria. Eu não acredito que você fez isso, diz, com a voz pesada. Você quase destruiu a reputação do meu banco por causa de uma vingança infantil. Virgínia tenta reagir, desesperada. Pai, não é bem assim. O senhor não está entendendo. O delegado, então, começa a levar as duas para a delegacia. Graça tenta manter a postura, ainda buscando alguma saída. Isso é um absurdo. Essa situação foi completamente distorcida, mas já é tarde. Fortunato faz um gesto e os policiais se aproximam. Virgínia tenta resistir, tenta argumentar, mas suas próprias palavras ainda ecoam no vento. A confusão no Grêmio termina onde muitas histórias mal resolvidas acabam, na delegacia. Mas, ao contrário do que Lúcia imaginava, a sensação de justiça não dura tanto quanto deveria. Assim que chegam,
Virgínia e Graça já começam a causar. Virgínia não aceita a situação em silêncio. Muito pelo contrário, anda de um lado para o outro, exaltada, chamando a atenção de todos ao redor, enquanto Graça tenta manter uma aparência de controle, ainda que claramente irritada. Isso é um absurdo! Eu quero falar com o delegado agora! Dispara Virgínia, elevando o tom de voz. Vocês não têm o direito de me manter aqui como se eu fosse uma criminosa qualquer. Um dos policiais tenta conter a situação. Senhora, por favor, mantenha a calma. Mas Virgínia não deixa barato. Calma? Você acha que eu tenho motivo para estar calma? Sabe com quem você está falando? Graça, percebendo que o escândalo pode piorar ainda mais a situação, intervém com um tom mais frio, porém carregado de autoridade. Já chega, Virgínia, diz, em voz baixa, mas firme. Aqui não é lugar para esse tipo de espetáculo. Pouco tempo depois, graças à influência de Diógenes, a situação muda completamente. As formalidades são reduzidas, os ânimos são contidos e, como mágica, Virgínia e Graça são liberadas. Mas se alguém esperava arrependimento, encontra exatamente o oposto. Assim que deixam a delegacia, Virgínia para na porta, respira fundo e deixa escapar um sorriso carregado de rancor. Isso não vai ficar assim, murmura, com os olhos cheios de ódio. Eu não vou esquecer essa humilhação. Graça, ao lado dela, mantém a postura erguida, mas sua expressão é fria. Nem eu, responde, seca. Essa menina cruzou um limite e vai pagar por isso. E como se o destino quisesse provocar ainda mais. Assim que descem os degraus da delegacia, as duas dão de cara com Lúcia e Tonho. O clima muda imediatamente. Virgínia para, encara os dois com um sorriso cínico, daqueles que não escondem ameaça nenhuma, pelo contrário, escancaram. Seus olhos se fixam primeiro em Tonho. Olha só, o defensor da justiça resolveu aparecer, diz, com ironia. Você devia tomar mais cuidado com as companhias que escolhe. Tem gente que só traz problema. Tonho mantém a postura, mas o olhar endurece. Se for para escolher entre a verdade e gente como você, eu não tenho dúvida nenhuma. Virgínia solta um riso curto, sarcástico. Cuidado com esse seu tom, rebate, aproximando-se um pouco. Porque se você continuar se metendo onde não deve, pode acabar pagando um preço bem mais alto do que imagina. Antes que Tonho responda, Lúcia se coloca à frente dele, firme, sem recuar 1 centímetro sequer. Se você tem algum problema, fala comigo, diz, encarando Virgínia de igual para igual. E escuta bem o que eu vou te dizer. Se você tentar alguma coisa contra mim de novo, quem vai se arrepender é você. O silêncio pesa por um segundo. Virgínia arqueia uma sobrancelha, fingindo surpresa, mas claramente provocando. Ah, é? Questiona, com um sorriso debochado. Você está me ameaçando, Lúcia. Lúcia sustenta o olhar, sem hesitar. Estou te avisando. A tensão cresce. Tonho percebe o rumo da situação e, dessa vez, decide intervir, mais preocupado do que antes. Ele toca levemente o braço de Lúcia, tentando conter o confronto. Chega, isso não vai levar a nada, diz, em tom mais baixo, mas firme. Lúcia, é melhor você deixar isso para lá. Ela olha para ele, surpresa. Deixar para lá? Depois de tudo isso? Tonho respira fundo, tentando fazer com que ela entenda. Você já provou a sua inocência. Não precisa continuar batendo de frente com gente assim. Ele lança um olhar rápido para Virgínia. Ainda mais gente que tem poder. Isso pode acabar prejudicando você e o seu negócio. Lúcia hesita. A raiva ainda está ali, mas a razão começa a pesar. Virgínia percebe isso e, como sempre, aproveita. Finalmente alguém sensato, comenta, com sarcasmo. Porque, convenhamos, você devia se preocupar mais com essa sua boutique. Ela dá uma leve pausa,
olhando Lúcia de cima a baixo. Embora eu duvide muito que aquilo vá dar certo. Graça observa em silêncio, satisfeita com o golpe. Virgínia então completa, com desprezo explícito. Mas fique tranquila. Eu faço questão de garantir que ninguém dessa sociedade respeitável pise na sua espelunca. Lúcia fecha os punhos, mas não reage. Dessa vez, ela segura. Virgínia sorri, satisfeita com o impacto das palavras, e se afasta ao lado de Graça, como se já tivesse vencido mais uma vez. O silêncio fica no ar por alguns segundos. Então, aos poucos, Lúcia relaxa os ombros. A tensão dá lugar ao cansaço e também à emoção. Ela se vira para Tonho e, sem dizer nada por um instante, o abraça. Obrigada por tudo, diz, com sinceridade. Se não fosse você, eu nem sei onde eu estaria agora. Tonho sorri, meio sem jeito, mas com o olhar cheio de carinho. Você não precisa agradecer, responde. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria quando sabe que está do lado certo. Ele se afasta um pouco, olhando nos olhos dela com confiança, e não dá ouvidos ao que ela disse. Aquela boutique vai dar certo, sim? Muito certo. Lúcia respira fundo, dessa vez com um leve sorriso, porque apesar de tudo, ela sabe que ainda tem algo que ninguém pode tirar dela: a coragem de recomeçar. E agora, mais do que nunca, ela está pronta para provar isso. Ambiente. Não há mais como negar.